Tem um versículo que ecoa como um tiro. E conhecereis a verdade, quando eu executar a minha vingança. Eu já acreditei nisso. Do tipo que não questiona, só repete. Parecia forte, parecia certo. Dava a sensação de que tudo fazia sentido. E talvez fosse isso que mais me atraía. Porque quando você passa por gente errada, situações erradas, você começa a achar que o mundo inteiro funciona assim. Que todo mundo fere, que todo mundo mente, que todo mundo, no fundo, só pensa em si. E aí vem uma ideia na nossa cabeça, né? Se é assim, então eu também posso ser. É confortável. É quase automático, né? Mas tem uma hora que isso cansa, não cansa? Você percebe que repetir o erro não vai te proteger. Nietzsche dizia que a gente cria os próprios valores. Eu demorei para entender que isso não é liberdade para fazer qualquer coisa. É escolha para fazer diferente. Não melhor do que os outros, só diferente do que te quebraria por dentro. Então, talvez eu não seja o justo. Talvez eu não seja o vilão. Mas eu posso ser não só uma continuação do que deu errado. E isso já muda muita coisa. Porque no fim, aquele versículo nunca foi sobre ter razão. É sobre o que você faz quando acha que tem. É fácil falar de justiça, né? Quando você não se questiona, quando você não revê seus próprios conceitos, suas próprias ideologias. Quando a gente tá tendo brigas, traições, se deixa levar pelo ego, né? E sempre tem aquelas justificativas prontas, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo faz isso. Mas a gente vai ficar só nisso? Nietzsche dizia que a moral não é absoluta. As pessoas criam. Tudo foi criado. E não é totalmente justo. O sistema como um todo não é totalmente justo. Isso aí é de óbvio, né? Mas talvez numa escola, numa faculdade, e às vezes tem as regras. Você já se pegou pensando que talvez as regras não sejam totalmente justas, né? Ainda mais no mundo de hoje em dia. Que talvez, só talvez, tenham sido criadas realmente pelo interesse da pessoa. Talvez bem e mal não seja exatamente o que você pensa. Nem o que eu penso. A gente às vezes se pega muito errado tentando julgar uma coisa que não tem nada a ver com o nosso próprio julgamento. E eu acho que aí entra a questão de olhar para si também, né? Porque eu já acabei julgando pessoas, já acabei julgando atitudes que eu não sabia de contexto exatamente e que no fim eu percebi que eu estava errado. E é bom perceber também, né? Melhor do que você ficar nessa certeza infinitamente até você se afundar nisso e só se fixar numa opinião única, sendo que o mundo é diverso. Eu acho que remoldar algumas vezes as nossas opiniões enquanto a gente conhece o mundo e enquanto conhecemos pessoas, porque é o mais importante. Vamos reconhecendo no que estávamos errados, no que acreditávamos que era uma coisa, mas é totalmente outra, o contrário, né? Como isso vai somar na nossa vida também, né? Porque não adianta nada a gente mudar totalmente nossa opinião, nosso jeito de ser, e aí perceber no final das contas que isso não mudaria nada, que isso só fez você ir para um lado totalmente obscuro do seu próprio ser. Sendo que, às vezes, lutar contra uma opinião alheia, contra a manada, que às vezes está se deixando levar pelo ego, é o mais justo. É o melhor que se pode fazer. E eu com certeza tem pessoas que devem estar assistindo esse vídeo que já passaram por isso, né? Eu não muito, né? Raramente, mas acredito que seja difícil quando vocês passam por esses momentos, né? De às vezes você vê que tem uma situação totalmente escrúpula e aí as pessoas ao redor não estão nem ligando, não estão dando a mínima. Acho que no mundo de hoje em dia, como ele está ficando ignorante, sem alma, tá meio que normalizando essa coisa de acontecer algumas coisas muito estúpidas, coisas ridículas,
nojentas e as pessoas só estarem ligando para elas mesmas, né? E aí você vê que só você tá percebendo isso. Eu acho bem lamentável, na verdade, né? Porque, pô, cara, você tá ali só você tá pensando naquilo. Às vezes você tenta dar um toque em alguém, tipo, a pessoa tá... Nossa, nem percebi isso, nem eu tava aqui, ó, culpado. E, pô, gente, onde a gente se deixa levar por esse ego, por essa coisa que prende a gente? Mas também tem uma coisa que pode entrar em conflito com isso, porque nem tudo nisso é bom, de você ser o único defendendo alguma coisa. Às vezes você pode estar completamente errado e a manada tá certa, mas é isso, é sabendo e reconhecer e saber distribuir suas energias porque é melhor, não só para você, mas pelos outros ali, né? Você pode estar defendendo algo que nem é seu, que tem nada a ver com você. E aí vem os ciclos de novo, né? É meio cíclico até essa questão de eu estar falando sobre isso de novo, que eu vou falar agora. Porque quase todo vídeo eu falo sobre, mas sabe quando você quer falar de várias formas diferentes? Eu acho que isso é mais importante do que eu ficar, às vezes, me privando, né? Enfim, vamos falar sobre. Tem momentos que a gente comete erros e acaba nos transformando em mais do mesmo. E como que isso acontece? É desatenção. Eu acredito que é ficar distraído. Por exemplo, ficar no celular já é uma coisa que, tipo, todo mundo faz. É uma coisa que foi normalizada, né? Você vai na academia, tá todo mundo de fone. Aí você pensa, pô, eu vou ficar sem fone, vou fazer o treino no seco aqui. Não vou, né? Vou ouvir minha musiquinha, né? Minha Taylor Swift ali. Mas, assim, vai ficar só nisso. Às vezes é bom você fazer uma atividade, não só uma atividade física, mas uma atividade de casa, lavar uma louça, limpar o chão, e ficar sem uma música, sem uma distração, sem uma coisa para te prender ali. Traz mais reflexão, né, no dia a dia, traz mais uma vivacidade, uma presença. Isso não é bom, gente? Lidar com o silêncio, ter o silêncio no seu dia a dia, às vezes no começo do dia, que é mais importante, né? Tem várias pesquisas científicas que mostram isso, que a primeira hora do nosso dia é a mais importante, é a que vai definir como o nosso dia inteiro vai ser. É meio que aquela plantação de sementes que você vai cuidando ali para o seu dia como um todo não ser uma bosta, não ser uma grande merda. Então, eu acho que também por isso que as pessoas que trabalham 6 por 1, essas coisas tudo, que às vezes falta um certo descuido, uma certa atenção no que é preciso para ela mesma, acaba ficando mal, né? A maioria das pessoas hoje em dia estão ficando muito mal e a mente, sei lá, ficando muito presa, ficando muito fechada. E tem gente que, com certeza, eu já pensei nisso quando eu tenho umas situações que eu fico muito cansado, que tipo, pô, vale a pena eu também ficar triste por estar cansado? Às vezes vale você sentir essa emoção, mas por que não segue em frente? Por que não pensa numa forma melhor de lidar com isso? Uma forma melhor de lidar com o dia a dia, de lidar com a nossa rotina, né? Porque várias pessoas aí, pelo menos em São Paulo, onde eu moro, né, tem essa rotina cansativa, mas se a pessoa não, pelo menos, começasse algo novo, uma coisa assim, de ficar uns 20 minutos, meia hora fazendo um hobby, e isso já muda muita coisa, porque, né, às vezes você fica 20 minutos em silêncio, só pensando, refletindo, mas sem se, né, ficar se esperneando assim, ai meu Deus, mas o que a pessoa tava pensando? Mas o que eu posso fazer? Eu trabalho, a cabeça surtando, não. Eu acho que saber lidar com o silêncio não é exatamente isso, né? É você estar ali, simplesmente. E aí que a gente começa a perceber nossos padrões. E eu comecei a ter mais momentos de quietude na minha vida, e isso já tá me ajudando muito, porque sabe quando você percebe que um ciclo tá querendo começar de novo? E sua cabeça tá querendo te prender a alguma coisa do passado? Mas aí você pega na raiz e você fala, não, eu vou ficar aqui, ó, vou fazer uma coisa nova, vou aprender novas coisas, vou virar um novo alguém cada dia mais, porque a nossa natureza é a evolução, né? Até onde eu sei é isso. Aquela coisa de você começar a escolher diferente. Às vezes você vai para a escola, para o trabalho e ir para um caminho um pouquinho mais diferente, pegar um atalho, pegar um ônibus ou ir andando. Cada dia a gente fazer uma coisinha minimamente diferente, os dias pelo menos serem mais únicos. E isso tem muito a ver com o sentimento humano. É melhor do que a gente só ficar agindo como um robô, ficar nessa rotina de acorda, se arruma, escova o dente, vai trabalhar ou vai estudar e fica ali paradão, ou às vezes fica mal, se deixa levar por sentimento, entra numa depressão, entra numa coisa
pesada e cadê você? Cadê a sua essência nisso tudo? Cadê tudo isso que você pregava antes, quando você estava descansado, quando você estava bem, que ia ser a sua vida, que ia ser uma vida boa? Cadê essa coisa? Cadê isso que você prometeu a si mesmo? E talvez não sejamos justos, mas a gente não pode ser o reflexo total do nosso erro. A gente não pode se afundar nisso. Sei lá, cometer um erro no trabalho, né? Porque é uma coisa que pega mais, né? O chefe ele vai puxar a sua orelha e vai falar: não, arruma isso aqui. Mas aí você vai se corrigindo, você vai percebendo, pô, tá bom, eu vou melhorando aqui. Só que é aquela coisa, você separa o trabalho, pessoal, você é uma pessoa totalmente diferente no trabalho, totalmente diferente no pessoal. E isso que é o mais importante, né? Do que ser só a mesma pessoa na vida toda. Porque nós somos múltiplos, nós, dentro dessa cabecinha aqui, a gente não tem várias coisinhas, várias vozes que fiam interpretações, às vezes a gente não vai mudando. Entende o que eu tô dizendo? E cada dia mais sabendo lidar melhor com tudo que a gente chama de vida, com trabalho, com o que a gente quer fazer de arte, com o que a gente gosta, realmente quer fazer, que vem de dentro do coração. Que não seja algo que é meio que uma obrigação, que você se sinta numa pressão, porque isso não é saudável, né? Já começa a ser algo mais tóxico e que vai te desmotivar futuramente, né? Claramente, a não fazer, né? Aí você vai ficar mais parado, vai ficar deitadão na cama o dia todo, tipo numa folga do trabalho, e isso leva à exaustão, leva a um burnout, leva a um surto, a uma coisa muito pior. Nessa sociedade do imediatismo, a gente não pode se render a fazer parte desse novo ramo de vida, de ficar preso no celular, vendo videozinho rolando infinitamente e achando que isso é a vida, que isso é descansar o cérebro, porque isso é só o derretimento cerebral infinito. Não é uma tela infinita que vai te ajudar mentalmente, que vai ser como uma terapia, e provavelmente vamos sonegando terapias reais, de falar com uma psicóloga, alguém mais profissional para, sei lá, se diagnosticar com TDAH no TikTok, né? Ah, mas é porque tá me fazendo feliz, porque eu tô tendo um pico de energia a cada vídeo que eu assisto, né? E eu não sei que o próximo vídeo eu vou assistir. É uma coisa meio assustadora se você para pra pensar, se você realmente para pra pensar, né? Você senta, fica quieto, 5 minutinhos e pensa, caramba. Porque no fim, se relacionar com as pessoas não é ir só no que vai valer pra você, no que você vai conseguir tirar daquela pessoa pra você. É só sobre se relacionar, conhecer novas coisas que a gente não fazia ideia antes e mudar nossa própria opinião sobre algumas coisas que estávamos equivocados antes, porque não existe certo ou errado sobre vários assuntos e isso é tão satisfatório quando você realmente dá o devido valor, né? E saber o quão é bom não querer estar certo. É só você ser flexível em algumas situações, pelo menos. Sobre quem você escolhe ser, quando você podia ser igual a todo mundo.